Você já sentiu que, apesar de conhecer João 3,16 de cor, algo ainda não se encaixa? O versículo mais famoso do mundo esconde um segredo gramatical e histórico que a maioria das igrejas nunca ensinou. O que Jesus realmente quis dizer com amou de tal maneira não foi apenas intensidade, foi um plano de resgate que desafia a lógica humana. Se você ficar até o final, vou te mostrar como uma única palavra grega muda tudo o que você pensa sobre o seu destino eterno. Muita gente acha que João 3,16 é um convite fofo, um cartão de boas-vindas. Mas no contexto original, essa frase foi um choque térmico para Nicodemos. Ele era um mestre da lei, um homem que achava que o céu era conquistado por mérito. Quando Jesus diz que Deus deu seu Filho, ele está invalidando todo o sistema de trocas religiosas. O amor de Deus não é uma reação ao nosso comportamento, é uma iniciativa radical. Mas por que de tal maneira? É aqui que o mistério começa. No grego original, a palavra traduzida como de tal maneira é autos. Ela não indica apenas quantidade, mas o modo. Jesus está dizendo, foi desta forma específica que Deus amou. Ele está apontando para o sacrifício. Não é um amor platônico, é um amor de ação que exige um custo altíssimo. Imagine um juiz que sai do banco dos réus para pagar a fiança do criminoso que ele mesmo condenou. É disso que estamos falando, e o desdobramento disso é assustador. O texto apresenta um divisor de águas, crer ou perecer. Não existe meio termo. O termo perecer aqui não significa apenas deixar de existir, mas uma ruína espiritual completa. A urgência de Jesus nesse diálogo é palpável. Ele está falando com um homem influente, mas que estava espiritualmente vazio. O loop aqui é, se Nicodemos, sendo quem era, precisava nascer de novo, o que isso diz sobre nós? O que significa na prática esse crer que evita a ruína? Quando a Bíblia usa a palavra unigênito, ela não está falando apenas de um filho único no sentido biológico. No grego, monogenes significa único em sua espécie. Jesus estava dizendo a Nicodemos que ele não era apenas mais um profeta ou um mestre. Ele era a própria essência de Deus se tornando visível. Para quem crê, isso muda tudo. O sacrifício não foi de uma criatura, mas do próprio Criador. Imagine o peso de entregar o que se tem de mais precioso por alguém que sequer te conhece. Para o público que ama a palavra, João 3,16 é o ápice da graça. Nicodemos tentava subir degraus para chegar a Deus através da lei. Jesus inverte a lógica. Deus desce o degrau para chegar ao homem. O amor de Deus não é condicionado à nossa santidade. A nossa santidade é que deve ser uma resposta ao seu amor. Se você já se sentiu indigno ou longe demais, este versículo é o seu porto seguro. Mas cuidado, crer não é apenas um assentimento intelectual, é uma entrega de vida. O texto diz que Deus amou o mundo. Para os judeus daquela época, isso era um escândalo. Eles achavam que Deus amava apenas Israel. Jesus explode as fronteiras. Ele está dizendo que o seu amor alcança o pecador mais distante, a nação mais remota e o coração mais endurecido. Você faz parte desse mundo. Se você fosse a única pessoa na Terra, o sacrifício de Jesus ainda seria necessário e ele o faria da mesma forma. Esse é o nível de exclusividade do amor divino. Muitos cristãos leem João 3,16 e pensam, eu já creio, estou salvo. Mas o crer bíblico significa confiar totalmente, como alguém que se lança sem nenhum paraquedas. Não é acreditar que Deus existe, até os demônios creem nisso. É depositar a confiança da sua alma no que Cristo fez na cruz. Se a sua fé não transforma o seu modo de viver, ela é apenas uma opinião religiosa. O loop aqui é, como saber se a minha fé é a que salva ou apenas uma crença passageira? Jesus não usa palavras suaves para descrever o destino de quem rejeita o seu amor. Não pereça, indica um resgate de um desastre iminente. Imagine uma corda lançada para alguém que está afogando. O amor de Deus é essa corda. Falar de João 3,16, sem falar da seriedade da perdição, é esvaziar o versículo. O amor só é verdadeiramente apreciado quando entendemos o tamanho do perigo do qual fomos salvos. A vida eterna não começa quando morremos.
Ela começa no momento em que seguramos essa corda. Muitos cristãos pensam na vida eterna, apenas como morar no céu depois da morte. Mas no original bíblico, a vida eterna, Zoe, se refere à qualidade da vida, não apenas à duração. É a vida de Deus pulsando dentro de você agora. João 3,16 promete que você não precisa esperar o funeral para começar a viver o reino. Ter a vida eterna é ter paz em meio à tempestade e esperança quando o mundo desmorona. Você já parou para desfrutar dessa presença hoje ou está apenas esperando o amanhã? O texto diz que Deus deu. O amor bíblico é sempre um verbo de ação. Ele não sentiu pena, ele se moveu. Se o Pai entregou o que tinha de mais valioso, como podemos responder com uma fé morna ou de final de semana? Para quem ama a Deus, João 3,16, não é um conforto para o ego, é um chamado ao altar. O verdadeiro cristão olha para o sacrifício do Filho e entende que a sua vida agora pertence a outro. A pergunta que fica no ar é: o que você tem dado em resposta ao que Ele entregou por você? Para que todo aquele que nele crê não pereça. Note a palavra todo. Não há exceções para o arrependido. Não importa o tamanho do seu erro passado, a promessa de João 3,16 é maior que a sua culpa. Para o público que crê, essa é a maior âncora da alma. Se a salvação dependesse de nós, a perderíamos em 5 minutos. Mas como ela depende do Filho unigênito que já foi dado, ela é segura. Você pode descansar no amor de Deus, sabendo que o preço já foi pago e o recibo foi escrito com sangue. Logo após o versículo 16, Jesus explica que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. Por que isso é importante? Porque o amor de Deus é um convite, não uma imposição. Ele te ama o suficiente para te deixar escolher. O perecer é a escolha de quem prefere viver longe da luz. Para quem crê, João 3,16 é um farol que guia para fora da escuridão do pecado. Estar na luz dói às vezes, porque revela nossas falhas, mas é o único lugar onde somos verdadeiramente curados. Lembra que eu disse no início que uma palavra mudava tudo? O Holtus, a maneira como Deus amou. Essa maneira foi o esvaziamento total. Jesus não apenas veio, ele se tornou um de nós, para que pudéssemos nos tornar filhos de Deus. O segredo que as igrejas às vezes esquecem de enfatizar é que João 3,16 é um espelho. Se Deus amou o mundo desta maneira, nós, como seus seguidores, devemos amar o próximo desta mesma maneira. A prova de que você creu de verdade é o quanto você está disposto a se dar. João 3,16 não é o fim da história, é o começo de uma caminhada eterna. Se este vídeo falou ao seu coração e confirmou o amor de Deus na sua vida, não guarde isso só para você. O mundo precisa saber que existe um Pai que entregou o Filho por amor a eles. Que essa verdade mude a sua semana, cure as suas feridas e renove a sua fé. Se você crê nessa promessa, deixe seu amém nos comentários e compartilhe essa esperança com alguém que precisa ouvir hoje. Deus ama você de tal maneira